Sejam bem-vindos a mais um Condomínio e Soluções, um programa que trata do dia a dia da vida condominial. Hoje estamos aqui, os três síndicos 5 estrelas, estamos com a ausência do nosso amigo Gustavo, teve um problema pessoal. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho, eu sempre esqueço. E hoje quem vai começar a falar sobre o primeiro tema é o nosso amigo Walter. Pessoal, hoje a gente vai tratar de um assunto, o que é ser síndico, né? A gente, no dia a dia aí, acaba se deparando com vários problemas, várias situações em relação até relacionamentos com condôminos. É importante a gente frisar que o síndico é a única função que existe no Código Civil, lá, artigo 1348, diz todas as obrigações que o síndico tem. Mas o que é ser síndico? Como que o morador encara essa situação, tudo aquilo que a gente passa? É isso que a gente vai debater um pouco aqui entre nós três, aqui na ausência do Gustavo. Ser síndico, eu acho que tem duas coisas, né? Duas visões. A primeira é a nossa, que somos os síndicos e tudo mais, que a gente sabe as nossas responsabilidades, é do morador que vê a gente como juiz, policial, salvador da pátria, disponível 24 horas, empregado, faxineiro, secretário e uma série de coisas, né? Atendente de telemarketing. Então é bem distinta essa visão do que as pessoas têm do que é ser síndico. Antigamente, eu lembro, o meu pai, ele foi síndico do condomínio que a gente morava e tal. O síndico tinha aquela figura um pouco de respeito, aquela coisa assim e tal, e era muito mais aquela função só de assinar o cheque, porque não tinham tantas obrigações legais, tantas coisas assim, relacionadas a tantas normas que a gente vê hoje em dia, né? Mas hoje a coisa mudou completamente. O síndico, ele acabou sendo um líder, um gestor realmente. Ele é obrigado, ele está lá para fazer o condomínio rodar, o condomínio funcionar e principalmente para se responsabilizar por tudo que acontece lá dentro. Então, acho que ser síndico hoje, na minha visão, é ter mais responsabilidade do que qualquer pessoa imagina. Não sei o que vocês veem aí. Você está certo, né? Eu acho que quem está de fora, né? Como você falou, às vezes tem a visão, né? O morador principalmente. Existe uma coisa, né? Que sempre assim, a gente vai agredir o síndico, a gente vai sempre dar aquele tom de rispidez. Então, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho, mostrar realmente que a gente é um gestor, que a gente está gerindo uma empresa, né, chamada condomínio, uma empresa onde o único tipo de faturamento básico que existe é a contribuição do morador, por isso que ele se sente, todos eles, patrões do síndico, né, falar, estou pagando, então eu posso acioná-lo a qualquer momento, né? Então não é isso, você faz isso, por exemplo, até com a pessoa que te ajuda nas atividades domésticas, você paga, mas você vai chamá-la no meio da noite por qualquer motivo, ela tem um horário, ela tem uma vida, né? Então, o síndico também tem essas particularidades normais de ter a vida dele, pessoal e tudo mais. Mas eu sempre friso que a boa parte do trabalho que a gente faz como síndico, ele não é visto assim a olhos nus, né? Porque nós temos que responder e-mails, nós temos que ter contato com o fornecedor, a gente tem que rever contrato, nós temos que negociar, temos que ver inadimplência, temos que formatar reuniões, fazer reunião com o conselho, preparar a assembleia, né? Falar uma boa convocação, né? Depois vamos falar sobre esse tema depois, né, Walter? Vamos. Então, tem N funções que nós fazemos. Às vezes o condomínio fala, eu quero que você fique X horas no condomínio. Aquelas X horas, muito das nossas atividades não está vinculada a você estar fisicamente lá, porque você tem que delegar para o zelador, para o manutencista, as atividades operacionais. Eu acho que você está pago para ser o gestor, e essa gestão você consegue fazer pessoal ou virtual, ou estando online, né, muitas vezes. Veja, quantos executivos de empresa hoje, depois da pandemia, trabalham totalmente virtual, em casa, né? Eu não digo que a nossa função seja essa, mas boa parte do nosso trabalho é esse trabalho oculto que a gente pode executar em qualquer lugar. Foi bem colocado por vocês aqui, porque assim, a gente faz a gestão do condomínio, é isso que as pessoas não entenderam. As pessoas acham que a gente limpa o prédio, né? Teve um programa que eu assisti, né, fazer a propaganda aqui do condomínio informal, que a Priscila falava sobre isso.
se eu for lá para ver se o chão está sujo, meu preço ficou caro, porque você está me pagando para ver se o chão está sujo. Tem um zelador lá no condomínio para isso. Mas eu até falei sobre isso porque, assim, eu tive um episódio esses dias de um condomínio que eu sou síndico, de uma ação, de uma situação que a gente tomou uma atitude, foi feita reunião com os condôminos, foi levado advogado, foi consensado o que ia se fazer, qual era o caminho a se seguir. Mesmo assim, as pessoas vão lá no grupo de moradores, né, e ficam falando. E aí ninguém pergunta para o síndico nada. Só que, assim, todo mundo sabe que em qualquer grupo de morador a gente tem as pessoas que olham aquilo e falam assim, isso está injusto. Por incrível que pareça, alguns gostam da gente, né? Alguns gostam, eu falo que é a grande maioria, porque até quando você toma conhecimento das coisas que estão no grupo lá, você tem 3, 4 pessoas conversando entre si, e aí vira um monte de mensagens e dá a impressão que o grupo inteiro está ali se insurgindo contra o síndico, e não é isso. E aí um episódio que acontece, uma pessoa fala assim, vamos trocar o síndico, não estamos satisfeitos com o síndico, vamos trocar o síndico, por conta de um episódio. Só que essas pessoas não chegam no síndico e perguntam, isso, aquilo, porque a gente se predispõe a estar lá nesse condomínio mesmo, né? Quando alguém me chama, eu vou lá, sento com 2, 3 pessoas, quais suas dúvidas, tal, a gente conversa, e aí eu dei uma resposta, né? Em relação ao comentário no grupo dos moradores, tal, que aí a gente tem aquele grupo de WhatsApp onde só o síndico fala, que é para mandar informações e comunicados, e as pessoas, em vez de falar assim, pô, legal, o síndico respondeu, ele está antenado no que está acontecendo no condomínio. Não, a preocupação era saber quem foi que delatou o que está acontecendo aqui para o síndico. Essa era a preocupação deles. Aí estão fazendo lá um recadastramento para saber se tem algum infiltrado ali que está passando a coisa para o síndico. Então, assim, a gente sofre um pouco essas coisas. Eu sempre digo que, assim, a minoria que faz barulho. É que é uma minoria barulhenta. Exatamente. E como a gente trabalha honestamente, corretamente, a gente não quer que ninguém esteja insatisfeito, né? Porque a gente fala assim, a gente administra para todo mundo, mas não vai agradar todo mundo. Mas a gente tem aquilo com a gente aqui que a gente quer agradar todo mundo. A gente não quer que ninguém esteja insatisfeito. Então isso, para o síndico, a gente falou já de psicologia uma vez, e é uma carga bem negativa quando a gente tem esse tipo de embate com o morador por alguma coisa que a pessoa não quer. Eu tenho até uma outra situação que eu vou colocar depois. O que eu vejo é tipo assim, muitas vezes eu recebo uma coisa, preciso que resolva o meu problema. Eu não estou lá para resolver o problema de um, eu estou lá para gerenciar o condomínio, né? E boa parte das atividades que a gente faz, como a Nívia colocou, não são vistas, sabe? É aquela situação, a gente tem que manter o prédio em funcionamento, então a manutenção de bombas, a manutenção de elevadores, de extintores, de todos os sistemas do condomínio para que eles funcionem perfeitamente e ninguém perceba que eles estão ali. E eles não fazem ideia do esforço e da dedicação que a gente tem todo mês, a gente, zelador, porteiro, toda a equipe que trabalha na operação do condomínio para manter aquele condomínio em funcionamento. E aí muitas vezes se fala, se a gente planta uma florzinha nova, olha, o síndico é uma maravilha, só que esqueceu de fazer a bomba d'água, entendeu? Então é por isso que a gente já falou uma vez de plano de manutenção, uma série de coisas, quer dizer, tem muitas atividades que a gente tem que fazer, que a gente tem que gerir, acompanhar e orçar, cotar, negociar, trabalhar, contratar, que não são vistas por ninguém. Sabe? E a coisa pior ainda, quando vem essa situação eu não vou nem diferenciar síndico profissional de síndico morador, eu acho que a gente tem a questão do síndico remunerado, vamos colocar dessa forma, ou do síndico com conhecimentos, para a gente não colocar nessa situação de profissional ou morador, mas quando existe uma remuneração, a pessoa acha que o síndico ele tem obrigação de estar lá, 24 horas por dia e tudo mais. E assim, nós somos como se fosse o presidente de uma empresa, sabe? E numa empresa, às vezes, onde você tem lá ações na bolsa, não é o dono da empresa que está sentado lá, é um cara que é contratado para fazer a gestão daquela empresa. E os funcionários não ficam, ou as pessoas que estão ali, ou os donos da empresa, os acionistas, não ligam para ele de sexta para sábado,
à meia-noite para saber se ele pode usar o salão de festas no dia seguinte. Sabe? Para cancelar o salão e tudo mais, eu te mandei mensagem, você não me respondeu. Aí você vai procurar desesperado, fala assim, nossa, como é que eu fui deixar de responder uma mensagem de alguém? E aí você vai ver que a pessoa te mandou mensagem no domingo, às 10h30 da noite, dizendo, oi, boa noite. Cancela minha reserva de manhã. Não, e não falou mais nada. Aí ela recebeu a mensagem automática dizendo, olha, eu não estou disponível agora, me liga, ou me manda e-mail aqui, ou vai ali no meu bot de atendimento e registra a sua ocorrência. Nada disso ela fez. Depois ela saiu no grupo falando que eu não respondia. Sabe? A grande função nossa é orquestrar uma equipe. Tanto se for um prédio pequeno, ou se for um condomínio, clube, né? A gente tem abaixo das nossas mãos várias células, né, de apoio. E não é só quem está lá dentro do condomínio. Você tem auditoria, você tem administradora, você tem corpo jurídico, empresa terceirizada. Então, nós temos essas células que nós temos que gerir, orquestrar e comandar, né? Então, tudo aquilo tem que estar funcionando de uma forma harmônica. Então, o que o síndico profissional é preparado a fazer? O que nós aprendemos, né, na vida profissional que a gente traz e também dentro do curso e tudo mais, é a gerir isso de uma forma que a gente consiga separar o que é a rotina do que é o eventual. Óbvio, aconteceu uma catástrofe, um caso mais sério, lógico que tem que acionar o síndico a qualquer momento, mesmo porque a gente é o responsável civil, né, e criminal ali daquele local. Mas se você tem, por exemplo, você tem uma empresa terceirizada, tem um segurança, porque alguém tentou entrar no condomínio e tudo bem, conseguiu, a pessoa muitas vezes, não, porque o síndico tem que estar aqui para ver. Quando você chegar lá, o pessoal já foi embora, já foi resolvido, entendeu? Então, se existe um padrão de atendimento, se a gente já deixou as regras bem claras para a equipe e todo esse passo a passo, a gente tem que ser acionado realmente fora do horário, principalmente, em casos mais urgentes, como bem colocado. A minha hora é a mesma, para mim ir lá e ver se o chão está sujo, que o zelador já olha, né? Ou é o mesmo valor de eu estar conversando, por exemplo, com uma concessionária, tentando uma tarifa melhor no gás da piscina, por exemplo. Ô Nilva, tu falou até com a concessionária, uma vez tu citou o negócio do gás. Uhum. Eu fiz uma renovação de contrato agora com a empresa de elevadores num condomínio, reduzindo 25% do valor do contrato. Esses 25% paga a minha remuneração. O síndico está de graça já nesse prédio, né? Aí até coloquei no grupo do conselho, o rapaz falou parabéns, falei, não, é o meu trabalho, faz parte do nosso trabalho. Porém, às vezes as pessoas não dão valor para a gente em relação a isso. E aí é o que vocês estão falando. O nosso tempo é dedicado nessas coisas. Exato. Da gente estar imaginando como melhorar a situação do condomínio, como fazer propostas para melhorar a condição do condomínio. Reduzir custos, seja o descarte do lixo, como melhorar esse contexto todo. E as pessoas acham simplesmente que porque passa ali, tem um papel de bala hoje, passou amanhã, aquele papel de bala continua ali no chão, o síndico não presta, né? Então, na verdade, assim, ser síndico, do meu ponto de vista, é ter um controle emocional. Eu vi outro dia... Inteligência emocional. Eu vi outro dia no Instagram, tem um rapaz que dá umas dicas lá até para síndico, e ele coloca, quando alguém reclama alguma coisa para você, você separar a sua emoção do seu profissional. Esse é o exercício que a gente faz todo dia, mas é a coisa mais difícil que eu acho que a gente tem, porque nós somos seres humanos. Lógico. Né? E eu falo assim, eu participei de uma assembleia nesse dia 23 de maio, não sei quando que o programa vai no ar, e eu falava pro rapaz lá, ele falava, as nossas obrigações estão descritas no Código Civil, é a única... Está lá, artigo 1348, se eu não me engano, são 9 itens e 2 parágrafos. Para a gente poder seguir aquilo e qualquer coisa, porque as pessoas ficam preocupadas assim com a conta, né? Vai vir um estranho aqui, vai tomar conta da conta do condomínio. Quantos que já foram moradores e roubaram o prédio? Né? Preocupados se a administradora vai, as pessoas não entendem hoje, a partir da tecnologia da administradora ter um sistema que receba no banco digital e depois passe para o banco físico para
poder pagar as contas para ter uma redução menor de encargo, a pessoa fica, não, mas não sei o que, as pessoas não querem entender, tem dificuldade para entender. E a gente tem um desafio, né? Porque a gente já tem um tempo já de síndico profissional, não nós, assim, eu falo assim, o mercado, mas a gente tem, ainda é uma coisa nova. E a gente tem um desafio de desbravar tudo isso, né? Então, Walter, eu acho que muito, você falou de uma coisa aí da desconfiança, né? A gente acaba recebendo uma carga grande das cicatrizes, das feridas, né? Das dores que houve do próprio nas país, gestões, né? das gestões anteriores mesmo. Então, se você pega um condomínio onde houve um suborno, uma fraude, alguma coisa, em algum ponto específico, então, consequentemente, você na Assembleia, você já sente que a pessoa está desconfiando que você vai fazer a mesma coisa, né? Então, assim, então é bom entender que assim, cada profissional é um profissional, né? Nós aqui somos síndicos certificados, a gente tem que fazer os nossos treinamentos, as nossas validações, temos um nome no mercado. E o que eu falo, o que eu mais prezo é ter o meu nome no mercado, né? Essa certificação nossa, a gente é validado, é confrontado, nossas fichas são levantadas sempre. Então, eu acho que até essa parte da profissionalização, dessa certificação, garante também que a gente vai trilhar, né, idoneamente da forma como tem que ser. Antes de encerrar, só eu acho que vale a gente colocar, é engraçado como a gente vive dentro de um condomínio, com as suas devidas proporções, a mesma situação política que a gente vive no país, né? Sim. Existe sempre a polarização, existe a oposição por oposição, existe todo esse tipo de coisa que muitas vezes é feito de forma até irresponsável. A gente vai falar num outro programa aí a respeito de fake news e tudo mais, que vai entrar um pouco nessa questão de politização que acontece dentro dos condomínios. E é uma coisa que eu particularmente tenho brigado contra dentro dos condomínios para conscientizar as pessoas de que a gente vive num ambiente coletivo que é de todos ali, que quanto mais briga tiver, quanto mais politização tiver, quanto mais campo de futebol for, uma briga de torcidas e tudo mais, pior vai ser a qualidade de vida de todo mundo. E ninguém, sabe, passou boa parte dos anos pagando financiamento bancário ou juntando dinheiro para comprar um apartamento à vista, para chegar lá e não ter qualidade de vida, ter que enfrentar briga política, além de tudo. Ô Mauro, e tu vai encerrar? Só até uma parte em cima disso que tu falou. E eu conversei com uma síndica ontem lá, que estava na Assembleia comigo, e ela falou assim, nossa, eu não sabia que isso acontecia, eu achava que isso só acontecia no... Eu falei, filha, a gente tem a gente grava o programa lá e somos em 4, e fora isso a gente tem os eventos, conversa com outros síndicos, tem contato com outros síndicos, e a gente, em todos os lugares, vive a mesma situação em todo... Né? Então, isso está, como você falou, está no país, está na população em geral. Não é só, é nesse condomínio específico. Não, em todos tem. Uns com mais intensidade, outros menos, mas em todos os lugares a gente tem esses mesmos problemas. É isso aí, pessoal. A gente está encerrando mais um programa, um tema que, sem dúvida, a gente teria muito mais tempo para ficar debatendo aqui. Eu acho que se a gente sintetizar um pouco isso, o síndico é um ser meditativo, ele tem que meditar bastante para conseguir separar o pessoal do profissional, não deixar a coisa ser psicólogo, não pode deixar as coisas influenciarem os ataques que ele recebe, não podem fazer com que ele se sinta mal, e ele tem que seguir com todas as obrigações, porque independente das pessoas que gostam ou não gostam, ele tem que seguir a função dele de manter aquele condomínio em ordem e, como o Walter muito bem colocou, cumprir as determinações do Código Civil, porque só o síndico está lá no Código Civil dizendo que tem que fazer. No mais, é só pedir para que vocês compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas, que curtam ali clicando no joinha pra gente, e a gente está nas plataformas de podcast. Vejam a gente sempre, semana que vem estamos aí de novo. Grande abraço, até a próxima.